E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a água dali secou-se, para que o caminho dos reis do Oriente pudesse ser preparado. E eu vi 3 espíritos imundos semelhantes a rãs saírem da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta. Porque eles são espíritos de demônios, operando milagres, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para reuni-los para a batalha no grande dia do Deus Todo-Poderoso. E eles os reuniu em um lugar que na língua hebraica se chama Armagedon. Falando de Gog, Ezequiel 38, verso 16 diz: E tu subirás contra o meu povo Israel, com uma nuvem para cobrir a terra. Isso será nos últimos dias. E hei de trazer-te contra a minha terra, para que os pagãos possam me conhecer, quando eu for santificado em ti, ó Gog, diante dos seus olhos. A mesma coisa que Deus fez com Faraó, Ramsés do Egito, que endureceu o coração de Ramsés para que não deixasse Moisés levar o povo de Deus para a terra de Canaã. E depois Deus disse: para isso mesmo te gerei. Deus gera um inimigo, para que ele possa derrotar e mostrar ao mundo o seu poder. Da mesma forma, Deus traz Gog para o confronto final na batalha do Monte Meguido. Agora, Gog não é especificamente uma pessoa, mas Gog é o ódio, o rancor de todo aquele que odeia os filhos de Deus. E os filhos de Deus compreendem os judeus, os 144 mil assinalados, e também o povo gentil chamado para o seu nome. Jesus disse: vós sereis odiados de todas as gentes, ou seja, de todos os povos, por causa do meu nome. Esses odiadores do povo de Deus, Deus os chama de Gog. E Deus diz: Gog, eu te trarei para o território de Israel. E ali terei uma batalha contigo e mostrarei aos pagãos o meu poder. Nos tempos antigos, Meguido era uma importante cidade, estado, de acordo com algumas interpretações da Bíblia cristã. Será neste lugar onde ocorrerá a batalha do Armagedon. Na verdade, muitas pessoas confundem, falam guerra de Gog. Mas na verdade, Gog é o espírito de ódio que não está apenas em uma pessoa, mas em todos os povos que odeiam os filhos de Deus. Esses rancorosos são trazidos para o Monte Meguido. Por isso é chamado de Batalha do Armagedon. Na verdade, é a guerra de Gog contra Deus num lugar chamado Armagedon. Ou a batalha final entre as forças da luz, lideradas por Jesus Cristo, e as forças das trevas, lideradas por Satanás, o qual é Gog. Porque toda pessoa que odeia o povo de Deus é Gog, é Satanás. Pois quem tem Deus não odeia o seu próximo. Meguido é uma colina feita de 26 camadas de ruínas de antigas cidades, numa posição estratégica à cabeça da passagem através do Tergo de Carmel. Juntamente com Hazor e Beersheba, foi declarada Patrimônio Mundial da Unesco em 2005. No livro das Revelações da Bíblia cristã, conta-se que antes da batalha final, os exércitos se reúnem na planície abaixo de Har Meguido,
a colina de Meguido. Entretanto, a tradução foi mal feita e Har Meguido foi erroneamente traduzido para Amargedon, fazendo os exércitos se reunirem na planície antes do Amargedon, a batalha final. Em Apocalipse diz: eu vi 3 espíritos imundos, semelhante a rãs, saírem da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta. Dragão é Satanás, ou podemos dizer a incredulidade. William Branham diz: o pior pecado é a incredulidade. As pessoas só fazem as coisas erradas porque não creem na palavra de Deus. Então, o pecado é consequência da incredulidade. E é isso que o dragão é. O dragão é Satanás, o incrédulo, o que não crê. A besta é o poder da terra de Magog, reinos, potências, exércitos, Rússia, Palestina, Ucrânia, Turquia, China. Essas são as forças terrestres que formam a besta. E o falso profeta é Roma, catolicismo, protestantismo, papado, tudo aquilo que profetiza a mentira. A própria palavra Vaticano significa vaticínio ou profetizador, que profetiza a mentira. A batalha será próximo a Israel, no Monte Meguido. Todos esses povos subirão em Gog e Magog. Todos que subirão ali subirão com um mau desígnio, todos odiando o povo de Deus. Russos, turcos, chineses, religiosos de todas as partes do mundo, todos discordando de Israel, palestinos. Este ódio subirá no coração daqueles possuídos pelo espírito de Gog. Branham diz: o mundo político está acabado, nossa nação está falida. Vocês se lembrarão disso, eu, Branham, disse, assim diz o Senhor. Nossa nação está demolida, nunca se levantará. Ela está acabada e ela está inválida. E o espírito do comunismo tomou o controle. O que é o espírito do comunismo? É o espírito da incredulidade, que tem entrado às nações, Estados Unidos, Brasil, em todos os lugares do mundo. A incredulidade tem levado as pessoas para a terra de Gog, porque uma vez você sendo incrédulo, você não respeitará mais as coisas de Deus, você passará a odiar tudo aquilo que se chama Deus. Você passará a odiar o povo de Deus quando você for possuído pelo espírito da incredulidade. No sermão O Princípio e o Fim da Dispensação Gentílica, Branham diz: você pode ver como o rei do norte está vindo, o qual não é nada menos que a Rússia, vindo para pressionar contra ele, como um redemoinho. E a batalha do Armagedon será travada bem ali, perto dos portais de Jerusalém. Gog se levanta, o ódio se levanta em todas as nações contra Israel, tendo sobre si um líder religioso, um falso profeta, subindo para atacar aquele povo que não concorda com os pensamentos dessa nova ordem mundial. Mas Deus sempre vence os exércitos com a sua própria palavra. É com a palavra de Deus que os mundos foram feitos, e a palavra de Deus pode destruir. Deus fará com que haja um desentendimento entre os reinos unidos de Gog, como fez com os povos da Torre de Babel. Foi após o desentendimento que eles tiveram que ir cada um para o seu lado.
E esse desentendimento resultará na queda de Gog. Pois em Apocalipse 17, no verso 16, diz: os 10 chifres, ou seja, os 10 reis, os 10 reinos, as potências que tu viste sobre a besta, estes odiarão a prostituta e a deixarão assolada e nua. Haverá um desentendimento, as forças políticas se desentenderão com a prostituta, o qual é o sistema religioso, eclesiástico, e comerão sua carne e a queimarão com fogo, porque Deus tem posto em seu coração que cumpram a sua vontade e concordar e dar seu reino à besta até que as palavras de Deus sejam cumpridas. A besta neste versículo é o poder religioso. Poder político são os reinos, as potências, os exércitos. O poder religioso é o papado. E o poder demoníaco é o ateísmo, a incredulidade. E a prostituta é o sistema de união religiosa governado pelo papado. No verso 16 diz: e os 10 chifres que tu viste sobre a besta, esses odiarão a prostituta. Em Apocalipse também diz: e os 10 chifres que tu viste sobre a besta, esses odiarão a prostituta. Observe que os reinos, os chifres, as potências, os exércitos, passarão a odiar a prostituta, o qual é o sistema de religião, a unificação das religiões que se ajuntarão juntamente com Gog, juntamente com o poder político, formando o Gog, o ódio, a assolação contra o povo de Deus. Mas eles terão um desentendimento, e os 10 chifres que tu viste sobre a besta, esses odiarão a prostituta, e a deixarão assolada e nua, e comerão a sua carne e a queimarão com fogo. Ou seja, os reinos, as nações, os poderes, os exércitos, os generais, os reis, os ditadores, deixarão de apoiar o sistema religioso quando o pacto entre eles for quebrado, e deixarão com que a prostituta, o sistema de religião, fique só e desolada e vulnerável. Apocalipse 18, verso 9 e 10. E os reis da terra que cometeram fornicação e viveram deliciosamente com ela, com a prostituta, com o sistema de religião, chorarão e lamentarão por ela quando virem a fumaça do seu incêndio. Ficando de longe por medo de sua tormenta, dizem: ai, ai daquela grande cidade de Babilônia, aquela poderosa cidade, porque em uma hora chegou o seu juízo. No sermão A Marca da Besta, pregado em 1954, Branham diz: recorde, digo isso como profeta de Deus. O Império Russo lançará uma bomba atômica de algum tipo na cidade do Vaticano e os destruirá em uma hora, assim diz o Senhor. E a Bíblia diz que Deus tomou aqueles homens de coração cruel e colocou-os em suas mãos. E eles foram instruídos em suas mãos para cumprir a sua vontade e para trazer de volta a ela exatamente o que estava para vir sobre ela. Exatamente esta é a palavra. Observe o desentendimento entre os exércitos, entre os reinos, entre os chifres e a prostituta. É neste momento de desentendimento de Gog. Gog será quebrado, será dividido. É neste momento de divisão que acontecerá com Gog, o qual é toda a força religiosa e política e demoníaca junta, a qual eu estou chamando de Gog, que em Apocalipse, capítulo 19, verso 11, fala: e eu vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele era chamado de fiel e verdadeiro,
e com justiça julga e guerreia. Seus olhos eram como chama de fogo, e sobre sua cabeça havia muitas coroas. E ele deu um nome escrito que nenhum homem conhecia senão ele mesmo. E ele estava vestido com vestes banhadas de sangue. E o seu nome é chamado de a Palavra de Deus. Este não é outro a não ser o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. No verso 14 diz: os exércitos que estavam no céu seguiam-nos sobre cavalos brancos vestidos de linho fino, branco e limpo. Agora Cristo vem descendo para enfrentar Gog, para enfrentar a união das igrejas. Bem no momento em que Gog está se dividindo, se desentendendo, Cristo aparece para completar a destruição. E da boca deste que desce do céu sai uma espada afiada para que com ela carteie as nações. E ele as governará com cetro de ferro, e ele pisa o lagar do vinho da fúria e da ira do Deus Todo-Poderoso. E ele tem sobre suas vestes e sobre sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu vi um anjo que estava de pé do sol, e ele gritou com alta voz, dizendo a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, ajuntai-vos à ceia do grande Deus. Assim como Jezabel, aquela mulher de Acabe, foi entregue para que os cães comessem sua carne. Agora é a hora do sistema de religião Jezabel atual, sistema religioso governado pelo papado, seja entregue para que as aves do céu comam a sua carne. Esta é a derrota de Gog. Esta é a derrota da ira. Todos aqueles que odeiam os filhos de Deus receberão sua recompensa naquele dia sobre o Monte Meguido. Pois o poder político, religioso e demoníaco, todos sofrerão a sua penalidade. Para que possais comer a carne de reis, e a carne de capitães, e a carne de homens poderosos, e a carne de cavalos, e dos que neles se assentam, e a carne de todos os homens, tanto livres quanto escravos, tanto pequenos como grandes. E eu vi a besta e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos, para guerrearem contra aquele que está sentado sobre o cavalo, e contra o seu exército. Gog, neste momento, olhará para o céu e verá o Filho do Homem vindo, o exército do Deus glorioso descendo juntamente com o príncipe dos príncipes, o Senhor dos senhores. Então Gog não terá escolha a não ser tentar enfrentá-lo. Mas enfrentá-lo será o seu fim. E a besta foi tomada, o qual é o sistema religioso empoderado pelo poder político, e com ele o falso profeta, o qual é o papado, o rei do norte, que operava milagres diante dele com os quais enganava os que receberam a marca da besta e os que adoraram a sua imagem. Esses dois foram jogados no lago de fogo queimando com enxofre. É o fim daqueles que odeiam o evangelho. É o fim de Gog. É o fim daqueles que perseguem os filhos de Deus. Por longas décadas, por longos séculos, por milhares de anos, eles queimaram os filhos de Deus na fogueira. Eles mataram, eles aprisionaram, eles mataram nas câmaras de gás. Eles cerraram eles no meio. Eles fizeram toda a atrocidade com os filhos da luz. Gog odeia os filhos de Deus. E agora eles estão destruídos nos portais de Jerusalém, no Monte Meguido. E os remanescentes foram mortos com a espada daquele que está sentado sobre o cavalo, a espada que saía da sua boca. A palavra de Deus que constrói é a mesma que pode destruir. Então todas as aves do céu se fartaram com as carnes deles. Todo o sistema político, religioso e demoníaco são destruídos no Monte Meguido. Da mesma forma que Deus derramou pedras sobre os exércitos que fugiram de Israel em Josué 10:11, e como colocou a espada de um contra o outro nos exércitos que se opunham a Gideão, assim também Gog será destruído pela palavra de Deus.
Em Ezequiel 38, 21 diz: porque eu chamarei uma espada contra ele através de todos os meus montes, diz o Senhor Deus. A espada de cada homem será contra o seu irmão. E contenderei contra ele com pestes e com sangue, choverei sobre ele e sobre as suas tropas e sobre as muitas pessoas que estão com ele, uma transbordante chuva e grandes pedras de granizo, fogo e enxofre. Assim eu me engrandecerei e me santificarei, e serei conhecido aos olhos de muitas nações, e eles saberão que eu sou o Senhor. Gog é todo o ódio que veio da terra de Magog contra o povo de Deus. Cairá pela espada no monte Meguido.